que seu eu superior gostaria de conversar com você hoje? Se você tivesse acesso a essa sua consciência mais evoluída, que está numa outra dimensão, que está num outro plano, e consequentemente tem respostas que você nesse plano não tem, o que você perguntaria a ela? O que você gostaria de saber? Ou o que ela gostaria de dizer para você hoje? Talvez você nem precise perguntar, ela já esteja com todas as respostas somente te aguardando. Vamos lá? Hoje a gente vai, através do tarô, acessar essas informações do seu eu superior. Para isso, eu preciso que você se conecte à tua essência espiritual, que você se conecte à tua essência divina, que você, nesse momento, escolha uma das opções, opção 1, o jaspe, opção 2, a obsidiana, escolhe uma das duas, eleva a tua consciência ao teu eu superior, seu ori, se você é do caminho A, e diga para ele: meu eu superior, meu ori, o que você gostaria de me revelar hoje para que eu possa estar alinhado ao meu destino, ao meu caminho, aquilo que eu vim desenvolver nesse plano, nesse momento? Faz essa pergunta para ele, escolhe a tua opção e a gente vai iniciar a sua tiragem. Para quem chegou a primeira vez, eu sou o Léo e você está no Sagrado Manifesto. Estamos pulando aqui, não vou considerar só após o corte. Vamos lá? Escolheu a tua opção, então vamos lá. Para quem se sintonizou na opção de número 1, seja muito bem-vindo. Vamos pegar aqui as mensagens que o teu eu superior tem para te dizer nesse momento, que tipo de orientação, que tipo de esclarecimento ele tem para você através dessa conexão. Vamos lá, primeira carta para você, 8 de ouros, beleza? E a gente pegou a energia, deixa eu puxar aqui um pouquinho para baixo para poder ficar com mais espaço. 8 de ouros e 2 de paus. Bem, o seu eu superior já abre dizendo que você está num processo de reconstrução muito profundo, reconstrução dos seus valores, identificação dos seus dons naturais e colocar esses dons naturais a serviço da vida. Ao mesmo tempo que ele fala de agora você ter conseguido de fato entender o seu lugar no mundo. Você está no movimento de poder perceber de fato para onde você deve seguir, através dos teus dons, através daquilo que é o teu caminho natural. Quando a vida começa a ficar muito difícil, é um sinal muito claro de que nós saímos do caminho, ou nós estamos vivendo o caminho de uma outra pessoa. A vida ela tem adversidades, mas ela é fluida. Jamais ela vai nos carregar de pesos, de responsabilidade, de compromisso acima da nossa capacidade de resolução. Então, quando a vida começa a ficar muito difícil, é importante trazer essa questão de ou estou fora do meu caminho, estou forçando algo porque estou sendo influenciado pelo coletivo, ou eu estou trazendo para a minha vida um peso que não é meu. Nesse momento, teu eu superior fala de poder encontrar seu verdadeiro caminho, que está totalmente alinhado a uma reconstrução interna, onde você traz à luz suas aptidões naturais, aquilo que é algo que para você é uma bênção, um dom divino. Eu te vejo adentrando um novo portal na tua vida, é um portal de oportunidade e de clareza exata para onde você deve ir. Até porque quem está te guiando é uma força superior ligada à tua própria essência, não é verdade? Caminhos de celebração, um olhar para a vida com mais felicidade, com mais alegria, que o eu superior fala de poder brindar a vida, de poder conduzir a sua vida daqui para frente com um olhar de gratidão, um olhar de felicidade. E eu percebo que essa percepção sua, ela vem se manifestando há algum tempo. É como se ela fosse uma voz que conversa com você e você não dá muito ouvidos a ela. Mas ela, de alguma forma, tenta te mostrar que existem prazeres nobres que são totalmente alinhados ao teu espírito e que você não deve se privar deles. Aqui eu estou falando de momentos de realização, momentos de felicidade, momentos de poder desfrutar da vida
mas totalmente alinhado a teus valores, às suas virtudes, não é o tipo de prazer fútil que o coletivo propõe. É um prazer profundo, é um prazer espiritual, é um prazer que ele vai muito além, é um prazer que teu espírito gosta muito dele. Pagem de paus, temperança, ó, estamos falando de espiritualidade, estamos falando do teu eu superior, que para alguns pode ser também uma espécie de anjo da guarda, mas aqui eu compreendo que o teu eu superior, a essência divina, ela está muito interligada com os teus mentores. E essa conexão muito afinada, eu diria, muito alinhada, muito afinada com os teus mentores. E isso tem trago para você alguns insights, algumas sincronicidades que estão te mostrando que a tua vida está indo para uma outra direção. E que isso tende a acontecer até com uma certa rapidez. Então, existe uma percepção interna que você já percebeu que ela está diretamente ligada a uma nova vida, a um novo caminho, a uma mudança. Alguns estão pensando aqui em mudar de casa, outros querem curar algo ligado à sua juventude, à sua infância, passando por um processo aí de transmutação, de situações desafiadoras na infância, também tendo algum tipo de cuidado ou a necessidade de ter um jogo de cintura com uma figura jovem, com uma figura que tem alguns lampejos de ação que são difíceis de lidar, que são eu vou encontrar a palavra certa aqui, intertestuoso. Aquelas pessoas que são difíceis de lidar, que em alguns momentos parecem que são movidas pelo vento, não é verdade? Então aqui essa leitura fala também desse equilíbrio, de encontrar esse ponto aqui onde a convivência se torna uma convivência pacífica, tranquila, e até mesmo você cura essa pessoa. O eu superior fala muito da renúncia também, do teu caminho espiritual, desse processo que envolve você hoje, também já está começando a olhar para o sagrado com um olhar mais profundo. Ele fala que esse processo de despertar, onde você toma uma postura mais ampla com relação à tua vida, você começa a olhar não só o teu mundo particular, mas o coletivo também. Isso está diretamente ligado a um ciclo de crescimento e de evolução que está relacionado a esse momento de vida que você está ultrapassando hoje. Esse ciclo de renovação, esse ciclo de crescimento que exige o lado da renúncia, existe esse lado mais fraterno, ele é algo que você já há algum tempo vinha flertando com isso, mas precisava, parece que já como se esperasse o momento certo para poder fazer esse movimento. E a vida foi te conduzindo, foi te alinhando, foi te levando ao ponto de você começar a viver dessa forma sem perceber que já estava vivendo assim. Tá? O que mais o teu eu superior tem para conversar com você hoje? Acorda, ele está dizendo para você que é uma oportunidade de acordar e entender que esse lado espiritual que você tem, esse lado que tem a ver até mesmo com os aspectos da magia, do transitar pelo plano espiritual com, com facilidade, essa combinação de rainha de paus junto de julgamento, né? Fala muito de alguém que tem essa sensibilidade de ouvir o mundo espiritual, mas muitas vezes age como se não fosse uma pessoa intuitiva, desperta, renuncia a esse poder. E nesse momento, ele te convida a acordar, despertar esse lado que pode também atuar de uma forma direta dentro da criação da sua realidade, de se empoderar com esse universo espiritual que está junto a você. Aqui essa carta te representa, o julgamento atrás representa essa força espiritual que comunica a você e dá a você clareza com relação ao teu futuro e esperança de dias melhores através da construção de uma fé
revigorada, de uma fé que se sustenta mesmo depois de grandes períodos de caos. O teu eu superior, ele está trazendo, olha, lembra, está vendo aqui, olha, a direção, saber para onde vai, o mentor espiritual, o anjo da temperança sobre a sua cabeça. Você percebe como a carta que te representa aqui, essa dama de paus, ela está muito bem cercada de forças que têm uma relação espiritual muito forte. A gente tem um anjo à sua cabeça, aqui a gente tem o outro anjo de julgamento trazendo essa revelação, a gente tem a estrela, que é uma carta de fé, de reconstruir-se depois da tempestade. Então você está no momento da tua vida em que teu eu superior fala de uma fluidez muito favorável para a tua vida, uma fluidez para você de fato curar questões antigas, para você se alinhar, se fundir ao teu espiritual e poder criar essa realidade que você já sabe que está a teu caminho. Para quem escolheu essa opção, eu percebo que dias melhores estão muito à sua frente. Se você ainda está vivendo alguma situação de incerteza, de instabilidade na sua vida, ela está muito próxima de passar. Mas nunca negue que você tem uma relação com espiritualidade que é muito profunda. Se você tem contato com alguma divindade ligada à magia, ligada a esse lado de mexer no caldeirão, saiba que essa entidade está muito próxima a você. Um conselho do seu eu superior para a gente fechar aqui. Olha, é hora de soltar o fardo, é hora de se libertar, é hora de você poder olhar o peso que você carrega, que muitas vezes não é seu. Seu eu superior está falando de buscar conhecimento, de um tempo de interiorização, para entender que esse cansaço que você está carregando está muito mais relacionado ao teu passado do que propriamente as realidades que você vive hoje. Acredito que você carrega contigo um padrão de querer resolver tudo, de querer ser aquela pessoa que dá solução ao problema dos outros, até mesmo no universo familiar, e você hoje já reconhece ou está entrando no movimento de reconhecer que é preciso soltar, é preciso olhar de uma outra forma. O eu superior fala muito de poder também viver momentos mais seus, de aprender a gostar da sua companhia, de aprender a silenciar, de poder ouvir um pouco a voz das suas experiências. Considera tudo aquilo que você viveu como aprendizado. Pega um momento de silêncio, se possível, em contato com a natureza, e você relaxa ali um tempo, senta, conversa, faz uma viagem no tempo, identifica os aprendizados que a vida te ofereceu até hoje, faça deles uma referência para melhores tomadas de decisões a nível de futuro. Toda essa leitura? Bem, se você gostou, te convido a se inscrever, deixar teu like, ficar aqui na minha companhia. Foi uma alegria fazer essa leitura para você. Desejo que teu eu interior, teu eu superior, possa continuar inspirando você a viver a sua melhor versão, que você possa estar realmente cada dia mais alinhada, cada dia mais próxima da sua realidade divina. Forte abraço. Vamos lá para quem escolheu a opção de número 2, nossa obsidiana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos ver a mensagem que o seu eu superior quer conversar com você através do tarô. O que o seu eu superior, seu Ori, sua consciência divina, gostaria de conversar com você hoje? Vamos lá? Pode ser uma orientação, pode ser uma previsão, uma cura do passado. Vamos ver o que o seu eu superior quer conversar com você. Primeira carta para vocês, 3 de copas. Segunda carta, 2 de espadas. E terceira carta, 6 de ouros. Bem, estamos dentro de uma configuração que ele fala de você ter mais seletividade com as pessoas que compartilham dos seus momentos de alegria. É uma orientação no sentido de você poder perceber quem está contigo,
só em momentos bons e daqueles que você pode contar em qualquer momento. Seu eu superior fala de não negar aquilo que você já percebeu e muitas vezes finge não ver, porque talvez seja uma fonte de prazer, de satisfação ilusória, com certeza. Porque eu percebo que você talvez tenha ao teu entorno pessoas que brindam com você, que estão junto de você nos momentos de confraternização. Mas que quando você tem as suas reais necessidades no dia a dia, quando a gente entra num campo mais rigoroso da vida, mais desafiador, você não pode contar com essas pessoas. Então, o teu eu está avisando, está orientando, está clarificando para você a necessidade de se posicionar com relação a isso. 6 de ouros é uma carta de generosidade, é uma carta de equilíbrio, é uma carta do justo dar e receber. Então aqui fala de olhar de fato quem está do teu lado, quem troca com você de uma forma justa e quem é que na verdade só pensa em levar vantagem com relação a você. Ele fala também de não negar apoio quando você percebe que a pessoa é verdadeira. Talvez você esteja no ponto da tua vida em que você está valorizando muito mais pessoas superficiais, mas que de alguma forma trazem uma relação social ou trazem algum tipo de prazer momentâneo, e não valorizando pessoas que tenham valores mais profundos e que talvez até agreguem mais valor à sua vida do que você perceba, mas não tem essa coisa da alegria, da festividade que o primeiro grupo oferece. O meu superior fala muito de valorizar as trocas justas. As espadas, temperança, é o diabo, arcano. Deixa eu deixar aqui o deck para ficar mais fácil. Arcano 15. Bem, fala sim de um momento de ter que tomar atitudes, tá? Ele fala de ter que tomar atitudes. Essas atitudes vão de encontro a superar algum tipo de manipulação que você acaba se permitindo. O teu eu superior fala muito também de sensibilidade com relação aos contatos espirituais, porque nós temos duas figuras aqui que elas muitas vezes são antagônicas, não é verdade? São duas figuras que uma te leva para a tentação e a outra te leva para o equilíbrio. Então, ele te fala desse duelo que possivelmente acontece dentro de você. Esse duelo pode ser dentro das tuas práticas espirituais, onde em alguns momentos você está buscando conexões espirituais muito sutis, muito elevadas, e em outros momentos, para querer resolver questões mais práticas do dia a dia, alinhada a alguma ambição do dia a dia, você se conecte com entidades que não têm esse mesmo grau de elevação, mas que você acredita que pode te trazer o resultado que você deseja de uma forma mais rápida. Aqui eu também vejo um cuidado muito grande em não se escravizar pelos teus desejos. O eu superior fala de não querer ter as coisas a qualquer custo, de não querer permitir que a tentação do mundo material fale mais alto do que as questões que envolvem a espiritualidade. O As de Espadas é uma carta que diz onde existe uma vontade, existe um caminho. E é uma carta também muito relacionada ao verbo. Cuidado com aquilo que você comunica, cuidado com a maneira que você direciona o verbo. E você precisa equilibrar essas duas forças em você. Você precisa alimentar o teu lado mais divino para que ele possa se sobrepor sobre esse lado mais matéria, mais denso, porque eu percebo que você pode se aprisionar nas vontades materiais e esquecer esse lado mais profundo, esse lado mais divino. Tá? Vamos ver o que mais seu eu superior tem para trazer para você. Aqui ele está te alertando sobre uma espera. Tá? Aqui ele está te alertando. É como se ele dissesse assim para você: algo que você espera receber pode não chegar a você da maneira que você deseja.
Algo que você espera pode não chegar da maneira que você deseja, como se você tivesse sido enganado por alguém, tá? E vai ficar esperando um resultado que ele não vai acontecer. Mas de alguma forma, você me parece que já tem essa percepção de que aquilo que de repente foi prometido não vai chegar para você. A leitura fala de engano, fala de esperteza, fala de sagacidade e fala de olhar um novo caminho, de ter clareza para seguir uma nova realidade. Não é que não, na verdade eu não percebo que não é que não vai chegar para você. Talvez não chegue no tempo, porque como a gente tem um 2 de paus aqui, é uma carta que abre uma perspectiva de futuro, e o 7 de ouros não é propriamente uma carta de perca, ele é uma carta mais relacionada à espera, então eu vejo que demora para chegar ou não chega por esse caminho. Um exemplo para a gente trazer mais clareza aqui, de repente você negociou com alguém porque você quer atingir um determinado objetivo. Essa negociação feita com essa pessoa não te leva lá, mas você encontra um outro caminho, uma outra pessoa, ou por conta própria, você faz um movimento, atrasa um pouco, mas você atinge o seu objetivo. E aí você pensa, bem, agiram de má fé comigo, foram traiçoeiros, me enganaram, mas mesmo assim eu atingi meu objetivo. Assim ficou mais claro o que as cartas estão dizendo. Vamos pegar mais 3 cartas aqui para ver o que mais o teu eu superior quer conversar com você. A estrela, rainha de espada e 8 de espadas. Fala de um livramento, tá? Aqui fala de um livramento sobre uma situação que você pode não se posicionar no começo e a partir do momento que você não resolve ela no começo, ela cresce e a longo prazo você fica sem saber o que fazer. Tá? Você poderia estar vivendo essa situação. O caminho natural seria esse. Mas existe uma percepção, que pode ser uma sincronicidade, uma orientação divina, algo assim, que vai te mostrar como agir para que você não fique nessa situação, para que você possa cortar essa questão do teu caminho. Aqui é muito a incapacidade de agir por conta da até mesmo negligência, sabe? De não querer enxergar as coisas como de fato são e depois pagar o preço. Lá a gente viu isso, né? A gente viu isso no 2 de espadas no início. Mas essa rainha de espadas aqui ela é muito lúcida, a rainha de espadas é muito lúcida. Ela fala de poder se antever, até com a energia da estrela aqui, né, completando a nossa tríade, fala da percepção. Então não dê pouca atenção à sua mediunidade, aos sinais que a vida vai te dar, não. Tá? Aquilo que você percebe que já é um gatilho, já é um sinal, já é um direcionamento de um determinado aborrecimento, de uma situação desafiadora, tenha essa atitude de resolver o quanto antes. A rainha de espada, ela corta as coisas imediatamente, ela resolve, ela não adia, ela é decidida. Em alguns momentos, ela é até uma figura que se torna meio que blindada. E com essa carta da estrela, que é uma carta de esperança, mostra essa necessidade de se posicionar assim para poder criar uma nova história a partir do momento presente. Porque eu te vejo saindo de um caos, entrando num momento de mais fluidez da tua vida, um momento em que você se reconecta à confiança da vida, mas não mais ingênuo. Você aqui mais segura, mais seguro, você mais frio, mais decidido, mais imparcial. E nesse sentido você consegue neutralizar essa situação que eu te falei. Consegue esse livramento de não ter que pagar o preço de se ver de pé e mãos atadas dentro de uma situação que você poderia ter evitado antes. Tá? Aqui também pode estar diretamente ligado à nossa abertura de cartas, onde você acredito que tenha que escolher entre um grupo de pessoas que só está com você nos momentos bons e um outro grupo que talvez não seja nem tão alegre, não seja tão descontraído, mas é um grupo mais justo, é um grupo mais verdadeiro. Quais os conselhos que o eu superior de quem escolheu a opção número 2 gostaria de dar nesse momento?
seu eu superior, seu Ori. Primeiro, fala de um conflito, tá? Que você certamente vive relacionado às suas ambições. A necessidade de compreender isso, abraçar essa sombra e resolvê-la. Então, o teu eu superior está falando que você precisa entender que algumas ambições que você tem, elas vão de contra a pessoa que você de fato é, correto? E que isso gera um conflito interno muito grande e que pode separar você da tua conexão espiritual. Essa dúvida interna, esse ficar entre a cruz e a espada, pode ser muito perigoso para você e te alerta também sobre algum tipo de desentendimento que você possa ter com alguém por conta de uma ambição. Então, muito cuidado em não fantasiar as coisas ou, de repente, ficar em algum momento tão imerso no desejo de alcançar alguma coisa, a ponto disso te trazer desentendimentos, aborrecimento, discussão, talvez até separação. E quando eu falo de separação, eu não estou falando no contexto conjugal, não. Aqui pode ser uma separação que envolva você sair do trabalho, pode ser uma separação que envolva o afastamento de uma amizade, algo assim. Vou pegar mais um conselho aqui. Cavaleiro de Ouros. Não é pecado caminhar em busca dos teus desejos materiais. Não é pecado querer ter essa vida mais confortável. E eu vejo que você caminha para ela. Mas é importante que você sempre possa mensurar o preço que você tem que dar em troca disso. Tá? Teu eu superior fala de realização na matéria, fala de poder atingir objetivos que geram conforto no plano material e muita ação para conquistá-los. Bem, fechamos a sua leitura. Espero sinceramente que essa leitura possa ter encontrado as pessoas certas. Se você chegou até aqui, certamente era para você. Deixe aqui através do teu like, através do teu comentário, a sua gratidão. Eu desejo que teu eu superior derrame bênção sobre você, que seu Ori seja cada dia mais próspero e nos encontramos em breve. Fraterno abraço.